Senhoras e senhores, acabei de chegar, sou eu, Paulinho Boa Pessoa, no canal dos Mistérios, a Verdade de Cada Um, com mais uma história magnífica. Quero mandar um abração pro meu amigo Camilo Duarte. Alô, Camilo, tudo bem? Camilo, chegou o dia, eu vou contar a tua história. Meu querido amigo Camilo Duarte, que história impressionante a sua, de arrepiar. Estou preparado já aqui e estou pedindo a você que prepare teu coração para as coisas que eu vou contar. Porém, um pouquinho antes, um convite para que você vá ao nosso outro canal, que é o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor. Tem uma história lá impressionante, é do Ternurinha. Você vai procurar assim na história, tem, está no título. No título tem Ternurinha. Exatamente, procura Ternurinha, você vai encontrar uma história belíssima de amor. Como o amor é capaz de vencer preconceitos fortíssimos. É linda a história, é linda. Eu não vou dar spoiler aqui, essa palavra está na moda, né? Não, eu não vou entregar a história, porque eu quero que você vá ao canal Paulinho Boa Pessoa Oficial ouvir essa história. Ternurinha, linda demais. Mais um pedido, e muito significativo, queria que você se tornasse membro do nosso canal. Para mim é muito importante e para o YouTube também. Seja membro do nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque isso realmente faz a diferença. Perfeito? Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do meu querido amigo Camilo Duarte, aqui no canal dos Mistérios, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Camilo Duarte. Eu tenho, na verdade, no momento dessa história, eu tenho 31 anos, não é a minha idade hoje. Então, a gente pode colocar assim no passado. Então, no momento dessa história, eu tinha 31 anos. Dono de uma pequena loja de tintas, chamada Casa das Tintas. A loja cresceu um pouquinho, tá? Mas naquele momento era uma pequena loja de tintas, onde eu era de tudo. Eu fazia orçamento nas obras, eu vendia as tintas, e eu pegava o meu carro e ia entregar. E para isso eu tinha um carro, um V8, um Maverick. Vocês lembram do Maverick? Eu tinha um Maverick desses. E era com o Maverick, no porta-malas do Maverick, apesar de modesto, eu fazia as minhas entregas. Eu tinha uma vida simples, corrida, daquelas que a gente nem percebe assim o tempo passar. Eu gostava, acordava cedo, abria minha loja, eu sempre prezei isso, sabe? Ser dono do próprio negócio, atendia a minha freguesia. Hoje a gente fala clientes, né? Naquela época, minha freguesia. Negociava preço, entrega de latas de tinta, massa corrida. Era uma delícia. Eu sempre amei o meu trabalho. E fechava o caixa. Eu era o faz-tudo, eu era o dono e o faz-tudo. Tinha lá uns 2 garotos que eu contratei para me ajudar. Bom, e assim o tempo passava. Quando eu menos percebia, já era noite, momento de voltar para casa, e essa era a minha rotina. Naquela época, eu estava morando sozinho e eu tinha já passado por alguns
relacionamentos amorosos e eu tinha me separado da Alessandra. Mas sabe, depois que eu me separei da Alessandra, nenhum desses outros relacionamentos vividos por mim tinham vingado. Nenhuma mulher, por mais bonita ou gentil que fosse, conseguia preencher aquele vazio que a Alessandra havia deixado. Foi assim, eu conheci a Alessandra na faculdade que eu fazia de ADM, de administração. Lá a gente se conheceu, se curtia. Pois é, e nós começamos a namorar. Eu gostava muito dela, ela gostava de mim. Mas num momento da história, a história que eu quero contar, já fazia 9 anos que a gente não se via, porque houve rusga. A nossa separação não foi amigável, não. Vocês vão entender daqui a pouquinho o motivo, a razão. Mas mesmo assim, sabe, apesar dos 9 anos de ausência da vida da Alessandra na minha, bastava alguém falar o nome dela para que o meu coração desse um salto aqui dentro do peito. Foi assim. Era uma manhã qualquer e o destino resolveu brincar comigo. Eu tinha ido fazer uma entrega de 2 latões de 20 litros de tinta e mais um latão de massa corrida. Era uma venda que eu mesmo havia feito e eu fui entregar numa obra. Fui logo cedo porque os pintores já tinham até chegado para trabalhar. Eu estava voltando da entrega das tintas e da massa corrida e parei o carro num sinal, numa rua até tranquila da minha cidade. E foi nesse exato instante que tudo começou. Enquanto eu esperava assim um sinal abrir, eu olhei distraidamente pelo retrovisor e foi como se o tempo parasse. Porque atrás do carro, parada na calçada, havia uma moça acenando para mim. Aquele gesto simples, sabe, uma pessoa acenando, dando um tchau para você, assim, eu a vi pelo retrovisor. E aquilo me causou espécie, assim, eu tive um arrepio instantâneo e senti o meu coração acelerar no peito. E eu exclamei, falei, porque eu estava sozinho no carro, falei, sozinho mesmo, não pode ser. Eu pensei e falei, não pode ser, mas era. Sabe quem estava acenando e eu a vi pelo retrovisor? A Alessandra. O rosto era o rosto dela, o cabelo era o cabelo dela, aquele mesmo sorriso que um dia me encantou. Tudo nela parecia igual, como se o tempo não tivesse passado. Eu fiquei sem reação. Tirei assim o olhar do retrovisor, olhei pelo vidro traseiro, sabe quando você vira assim a cabeça para olhar? Mas ela já não estava mais onde estava. Olhei outra vez no retrovisor e pelo retrovisor eu a vi novamente ela acenando. Aí um carro buzinou porque o sinal havia aberto e apesar da cidade que eu moro ser uma cidade chamada média, as pessoas há muito que aqui já perderam também a paciência no trânsito. Parece grande cidade. Aí a pessoa já buzinou, começou a buzinar e eu tive que sair com o carro. Mas eu saí daquele transe primeiro, né? E acelerei o carro. Assustado, eu engatei a marcha e segui avante. Mas o coração estava disparado no peito, feito um tambor em procissão. Eu passei o dia inteirinho sem conseguir pensar em outra coisa. Meu Deus do céu! Era a Alessandra. Sim, mas seria mesmo ela? E por que eu tive a visão pelo retrovisor? Porque depois eu olhei assim, eu virei a cabeça para trás, sei lá, será que eu perdi o foco da visão? Eu fiquei na dúvida, eu fiquei realmente desconcertado. Mas passou. Pelo menos eu permiti que passasse. Voltei para minha rotina, trabalhando na minha loja, fazendo as minhas entregas. Até que coisa de mais ou menos uns 15 dias depois, umas 2 semanas com certeza,
Até que cerca de 2 semanas depois, eu estava passando na mesma rua. Não era mais o mesmo hora da manhã, era de tarde, mas eu estava passando na rua e quando comecei a transitar pelaquela rua, me lembrei. Falei, bom, foi aqui, né? Foi exatamente naquele farol da frente que eu vi a Alessandra pelo retrovisor. E aí, no mesmo ponto que eu estava, assim, do sinal, quando eu olhei no retrovisor, gente, lá estava ela de novo, imóvel, olhando para mim. Gente, eu não iria confundir isso nunca. Era impossível confundir aquele olhar. Então, desta vez, eu tomei algumas precauções, lógico. Estacionei o carro à esquerda, desci do carro assim no impulso, só que quando eu desci do carro na calçada, que eu olhei, não. Puxa, ela estava aqui, mais ou menos nessa altura. Aí eu fui até lá. Na frente, assim, tinha uma loja dessas que revelavam os filmes de foto, uma fotótica da vida. Assim, ao lado tinha uma farmácia. Eu cheguei, inclusive, a entrar nos estabelecimentos, eu era até conhecido. Oi, vocês viram? Tinha uma moça aqui em frente. As pessoas estavam distraídas, cada uma atendendo a sua clientela. Não, ninguém tinha visto. Mas não é possível. Gente, não é possível. Mas eu desci do carro, consultei esses comerciantes. Aí saí lá fora, olhei de novo, esquerda, direita, para frente. O vento soprou fraco, trazendo um arrepio frio que me subiu pelas costas. Mas não havia, não é que não tinha ninguém, tinha gente, lógico, tinha o movimento da rua, mas não havia Alessandra, não tinha Alessandra. Mas no espelho retrovisor, eu tinha acabado de ver novamente a figura nítida, viva, como se o espelho mostrasse uma outra realidade. E a verdade foi que depois dessa segunda, vamos chamar, visão, isso mexeu muito comigo, sabe? Eu não parava de pensar no assunto, até porque aquilo reavivou no meu coração sentimentos. Gente, eu estava separado dela havia 9 anos já, 9 anos. E aquilo era mais forte do que eu. A moça do retrovisor era a Alessandra. Eu não dormia mais direito. Acordava assim, no meio da madrugada, o coração disparado, acelerado, o rosto dela invadindo os meus sonhos. Era uma mistura de saudade, mas também de mistério. E vou até usar uma palavra de medo, um medo do inexplicável. Medo de estar enlouquecendo. A verdade era essa, eu tinha medo de estar ficando louco. Até que numa tarde de sexta-feira, aconteceu um fato mais marcante ainda, muito marcante. Dessa vez eu estou a pé. E eu não estava mais naquela rua, não. Eu estava a pé, andando nas proximidades até da minha casa. Vim assim, distraído, até com um olhar tristonho, sei lá o que eu estava pensando. E alguma coisa assim eu estava pensando, mas eu não me lembro exatamente. E talvez até por isso mesmo eu estava assim de cabeça baixa. Foi quando eu levantei a cabeça, olhei em frente e eu vi. Desta vez não era pelo retrovisor, porque eu estava a pé. Então eu vi, parada na calçada à minha frente. Ela não estava tão longe. Eu vi a Alessandra. Meu coração quase saiu pela boca. Sabe quando você está assim no meio do quarteirão e a pessoa está na próxima esquina? Era ela. Era ela. Eu cheguei a gritar. Eu acreditei tanto no que eu estava vendo que eu cheguei a gritar: Alessandra! Eu cheguei a fazer isso.
Alessandra! Eu cheguei a gritar. Ela me olhou, fez um leve aceno, presta atenção, olhou, fez um leve aceno e começou a se afastar lentamente. Como ela estava assim na esquina, ela virou e saiu da minha visão e eu corri. Aí eu não tive dúvida, eu não podia perder aquela oportunidade, eu queria esclarecer aquelas coisas. Aí eu corri e quando eu cheguei na esquina, ela dobrou a esquina, quando eu cheguei lá, ela simplesmente havia desaparecido. Não é possível. E ali não tinha comércio, apenas casas de família. Eu cheguei a deduzir o seguinte, eu falei, ela se mudou. Ela não morava nesse bairro, ela não morava aqui. Ela se mudou com a família. Comecei a imaginar, deve ter se casado, de repente o marido é ciumento. Sabe quando as coisas não tinham muita lógica na sua cabeça, mas por que ela estava me aparecendo naqueles últimos tempos? Olhei para todos os lados. Olha, eu tive vontade de tocar a campainha em cada casa daquela e perguntar, mas justamente esse medo dela estar casada com o marido ciumento me impediu, embora não tivesse muita lógica naquilo tudo que eu estivesse pensando. Ainda voltei para a esquina, fiquei ali pelo menos uns 15, olha, até uns 20 minutos. Falei, de repente ela sai outra vez, eu a vejo e dessa vez ela não me escapa. Não, ela não voltou. Aí eu voltei então para a rua onde eu estava e acabei de chegar na minha casa. E ao chegar em casa eu confesso a vocês que eu me sentei assim numa poltrona e eu chorei como criança. Porque no fundo eu sabia que aquilo tudo que estava acontecendo não era normal. Não era normal. Ou eu estava tendo algum problema de ordem psíquica, com certeza, ou, sei lá, era alguma coisa muito misteriosa. Meu querido amigo Paulinho da Pessoa, a verdade era que depois daquele último dia que eu vi a Alessandra desaparecer na esquina, quando ela dobrou a esquina não a encontrei mais, a minha cabeça virou um redemoinho. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Que era ela, eu não tinha dúvida nenhuma. Era com o mesmo sorriso, o mesmo olhar, o mesmo cabelo castanho, o mesmo jeito de acenar, o mesmo olhar doce que um dia me fez prometer que seria um homem melhor. Eu passei a viver a expectativa de vê-la novamente. Às vezes eu me pegava dirigindo sem destino só para passar pelo mesmo cruzamento. Outras vezes eu ficava até estacionado ali por longos minutos, fingindo que eu esperava alguém, que na verdade eu esperava mesmo, eu esperava por ela. Eu esperava alguém que eu conhecia e conhecia tão bem, mas que misteriosamente eu não sabia onde estava. No fundo, eu achava que aquilo tudo fosse um sinal. Sabe quando o coração quer acreditar que o destino está oferecendo uma segunda chance? Era assim que eu me sentia, porque depois de 9 anos separados, eu ainda guardava a sensação de que a nossa história não tinha acabado. Será que poderíamos retomar? Recomeçar de onde paramos? Aquilo reacendeu sentimentos. Sentimentos às vezes se parecem com brasa. Basta um sopro da vida e as chamas voltam. As chamas reacendem. Eu me lembro, sabe, Paulinho, de quando nós terminamos. Eu era muito imaturo. Eu tinha 22 anos, eu estudava administração, ADM na faculdade e acabei me envolvendo num caso besta, bobo, com uma colega de faculdade. Foi uma fraqueza, coisa de menino ou de moleque, porque ela me chamou de moleque à época. Eu digo Alessandra. Quando ela soube, ela me chamou de moleque. Um erro, um impulso tolo da juventude. Quando a Alessandra soube, foi firme, fria
disse que jamais perdoaria uma traição e que nunca mais ela queria me ver na frente dela. Nunca mais. Eu a amava. Eu implorei, eu supliquei, eu chorei, mas ela se manteve irredutível. E foi assim que ela saiu da faculdade, ela saiu da minha vida, sabe? Ela mudou muita coisa por minha causa. Então o nosso término, ele não foi amigável. Depois que nós terminamos, não ficou uma amizade, não ficou. Ela me isolou, ela não queria mais saber de mim. E de lá para cá, quer dizer, tinham passado 9 anos, eu havia tido alguns relacionamentos, mas nenhum que me desse vontade de formar uma família, de me casar. Talvez porque, bem lá no fundo, parte de mim nunca deixou de esperar por ela, quem sabe? E agora vê-la, ou sei lá, achar que eu havia, e reacendeu tudo. O coração se confundia com aquele mistério, com aquela esperança e, por que não, com aquele medo. Me lembro de uma noite em especial. Eu já estava fechando a loja. Como eu era o dono, eu até dispensava os meninos que trabalhavam comigo. Eles estudavam à noite. E eu fiquei um tempinho mais na loja. Sabe, você fica fazendo um balanço assim do dia. Bom, na verdade eu estava fazendo o balanço da semana, porque era uma noite de sexta-feira. Eu estava cansado, recolhendo as últimas latas de tinta do balcão, quando eu senti algo diferente. Um perfume. Aquele perfume, o mesmo que a Alessandra usava quando saíamos juntos nos nossos encontros. Um perfume doce, discreto, mas impossível de ser esquecido. Eu olhei para a porta da loja. Sabe quando você tem a certeza de que ela vai entrar ali? A porta, inclusive, estava entreaberta. O vento trazia aquele aroma suave, inconfundível. Cheguei a falar: Alessandra? Cheguei a murmurar: Alessandra? Nada. O silêncio era total. Só o som mesmo da chave que estava comigo, girando na fechadura. Mas o perfume permaneceu no ar por alguns segundos, como se alguém tivesse acabado de sair. Voltei para casa com o coração apertado, tomado de lembranças. Deitei na cama, olhei para o teto e as perguntas começaram a me sufocar. Por que ela não me procurava diretamente? Por que ela aparecia, mas sei lá, que parece que de propósito sumia? Seria medo? Será que ela havia refeito a vida dela? Sim, a última vez que eu a vi, naquela esquina e tão perto da minha casa. Não, ela não estava longe da minha casa. Eu cheguei a acreditar que ela tivesse se casado e morasse por ali. No domingo, eu tomei uma decisão. Isso foi na sexta. Então, quando foi no domingo, eu tomei a decisão que eu precisava resolver aquilo. Eu peguei o carro cedo e fui até o bairro onde ela morava. Eu tinha o endereço, eu tinha exatamente a rua, o número. Cheguei lá. A casa era a mesma, a pintura só que era diferente. O portão continuava lá, o mesmo portão azul claro, que quantas e quantas vezes eu abri para ir buscá-la, para sairmos. Bati palmas no portão, o coração disparado. De repente, uma senhora apareceu assim na varanda, mas não era a dona Elza, a mãe dela. Era uma senhora diferente, ela tinha cabelos grisalhos. Com licença, eu falei um pouco sem graça. Desculpa, a senhora saberia me dizer se a Alessandra, a filha da dona Elza, do seu Otacílio, ela ainda mora aqui? A mulher me olhou surpresa, como quem se lembrava do nome, mas hesitou. Não, meu filho, não. A família que morava aqui
Isso mesmo, Dona Elza, né? Seu Otacílio, tinha até uma filha e tem um filho, não é isso? Então a família se mudou, já tem uns 5 anos isso. Aquela resposta me deu um frio por dentro. 5 anos? Eu não sabia não que eles tinham mudado. Eu ali achando que ela ainda vivia na mesma casa. Bom, com certeza na mesma cidade estava. Mas foi aí que a senhora respondeu aquela pergunta que eu fiz. Perdão, eu acho que eu cheguei um pouco atrasado. Mas a senhora saberia me dizer para onde eles se mudaram? Perguntei, até me arrependi depois da pergunta, porque eu tinha certeza que a senhora não soubesse. Mas ela pensou um pouco, enxugou as mãos no avental e respondeu: olha, sei sim, eles mudaram aqui. Aí ela disse o nome da cidade e até me disse: pergunta ali na Dona Marta. A Dona Marta era uma vizinha que conhecia daquela época. E eu fui perguntar nessa Dona Marta, que me passou inclusive o nome da rua e o número para onde eles tinham se mudado. Eu agradeci as 2 mulheres com o coração aos pulos. Peguei o papel com o endereço, guardei, voltei para o carro com a sensação de que algo grande estava para acontecer. Naquele instante, eu só conseguia pensar numa coisa: reencontrar a Alessandra. Como nós estávamos num domingo e ainda pela manhã, e a cidade era próxima, a cidade distava da minha coisa de 60 quilômetros, pertinho. Então eu resolvi esticar até lá. Eu iria até aquela cidade. Eu tinha um endereço. Eu queria saber dela. Durante o trajeto até a cidade, a minha cabeça não parava. O volante firme nas mãos, o coração apertado e o pensamento fixo com uma única ideia: eu ia reencontrar a Alessandra. A estrada era tranquila, mas dentro de mim havia uma tempestade. Lembranças do passado voltavam em flashes, nossos passeios aos domingos, o jeito dela rir, o último abraço, as lágrimas do adeus. Para aquela cidade onde eu estava indo, eu ia me lembrando, ela tinha mesmo tias e tios, primos e primas. A família ficava naquela cidade. E a mesma pergunta martelava: por que agora o reaparecimento dela? Porque depois de 9 anos, ela volta a fazer parte da minha vida. E no meio do... De novo esse pedacinho, Paulinho, por que você se confunde nessa hora? E no meio de tantos pensamentos, eu cheguei à cidade. Ainda faltavam alguns minutos para as 11 horas da manhã. Peguei o endereço anotado, fui seguindo pelas ruas estreitas, cheias de casinhas coloridas, varandas floridas. O lugar era bonito, calmo, de um silêncio que quase doía. Logo encontrei a casa. Portão branco, jardim bem cuidado e uma roseira com rosas vermelhas plantadas assim perto da janela. Aquela roseira me chamou a atenção. A Alessandra amava rosas vermelhas. Bom, ali eu apertei a campainha com as mãos trêmulas. Pouco depois, finalmente surgiu a Dona Elza. Ela não me reconheceu de cara. Também 9 anos, né? Ela saiu assim até o portão e eu vi que ela não reconheceu. Pois não, meu filho. Ela falou assim: pois não, meu filho. Eu falei: com licença, a senhora é Dona Elza? Sim, sou eu, Dona Elza. Você... o Camilo, Dona Elza. Meu Deus do céu. Quando eu falei o Camilo, Dona Elza, ela me deu um abraço, já gritou pelo nome do seu Otacílio, que veio correndo me encontrar. Não demorou muito tempo, saiu o Rafael, o irmão dela. Eu entrei na casa e tive a certeza de que a Alessandra não estava naquele momento lá.
Mas eu ainda segurei. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela... Mas que saudade, que honra ter você aqui, rapaz. Me falava o pai dela, a mãe, o irmão, o cunhado, né? O Rafael. Me sentei ali na sala, eu estava tentando conter a emoção. A dona Elza ofereceu um cafezinho. Bom, e depois daquelas primeiras lembranças trocadas, eu criei coragem. Eu queria ver a Alessandra, é óbvio. Eu falei, eu vim porque eu queria muito ver a Alessandra. Eu acho até que eu a vi recentemente. A minha voz deu uma vacilada. Quando eu falei assim, o silêncio caiu pesado. Os três se entreolharam. O rosto da dona Elza empalideceu, seu Otacílio baixou a cabeça. O Rafael soltou um suspiro fundo, como quem precisa de força para falar. Mas quem, na verdade, falou primeiro foi a dona Elza. Camilo, a Alessandra não está mais entre nós. Por um instante eu achei que não tivesse escutado direito. Como assim? Ela mudou? Eu achei que ela tivesse mudado de cidade. Ela se mudou? Ela se casou? Eu achei que era isso. Reforçou aquela ideia que eu tinha de que ela tinha se casado. Ela se casou? Ela balançou a cabeça negativamente e lágrimas começaram a cair. Não, meu filho, não, Camilo. A nossa Alessandra, ela faleceu. Nossa, nessa hora o mundo girou. Eu senti as mãos ficarem frias. O coração parecia ter parado. Não, isso não pode ser verdade. Dona Elza, eu vi a Alessandra. A minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Eu vi a Alessandra, eu repeti. Ela me acenou. Eu na verdade, a vi nesses últimos dias. Seu Otacílio, ele enxugou os olhos e com a voz rouca contou. Faz 2 anos já que ela se foi, Camilo. Foi atropelada por uma moto. Um acidente bobo, besta. Atravessava a rua voltando do trabalho e foi atropelada por uma moto, você acredita? Ficou na UTI do hospital por 8 dias. Fala você, Rafael. Foi a vez do Rafael falar. Você não vai acreditar, Camilo. Nos últimos momentos dela na UTI, ela falava o seu nome. Ela chamava o seu nome. Eu gelei. Não havia mais ar. Aquilo me atravessou como uma lâmina invisível. 2 anos. Havia uns 4 meses que eu comecei a ter as visões. Fiquei ali imóvel, olhando para o nada. O som do relógio na parede parecia ecoar dentro da minha cabeça e me lembrar que o tempo passava. A dona Elza colocou a mão dela sobre a minha. É verdade, viu, filho? Ela estava entre a vida e a morte na UTI e ela chamava o seu nome. Ela chamava por você, Camilo. Lágrimas escorriam dos meus olhos sem que eu pudesse controlar. Aí eu expliquei, eu vi a Alessandra, eu repeti entre soluços. Contei a história do retrovisor, o perfume que eu havia sentido, o encontro dela na esquina próxima à minha casa. Todos me olharam fixamente, inclusive o Rafael. Ele queria saber exatamente quando foi que eu havia começado a ter essas visões e eu mais ou menos me lembrei, uns 4 meses. Ele trocou um olhar com o pai e disse: foi exatamente quando se completaram 2 anos da morte dela. Aquela coincidência me deixou arrepiado da cabeça aos pés. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém falou mais nada por longos minutos. Então seu Otacílio respirou fundo e falou:
Sabe o que é, Camilo? Eu acho que ela veio para se despedir de você, para te avisar. Ela veio te dizer que agora ela está em paz. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim por muito e muito tempo. Eu não sabia se chorava de tristeza, de gratidão. Só sabia que, de alguma forma, a Alessandra havia me procurado, atravessando a fronteira do invisível, para que eu soubesse que o amor, quando é verdadeiro, não morre, apenas muda de lugar. Naquele domingo eu fiquei com eles. Almoçamos juntos. Diga-se de passagem, foi um domingo de emoção, de lembrança, de saudade. Desde aquele dia, eu não tive mais as visões com a Alessandra. Não, nunca mais. Mas toda vez que eu passava assim os olhos pelo espelho retrovisor da minha Maverick, era o carro da época, eu tinha o cuidado de olhar com o coração. Porque eu aprendi que, às vezes, o que a gente vê no reflexo é a saudade tentando nos tocar outra vez. Que tudo aconteceu já tem um longo tempo. Já se passaram alguns anos. De lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Eu casei, tenho 2 filhos, um garoto de 14 anos, a menina que tem 12. Continuo tendo a minha loja Casa das Tintas, agora maior, e não apenas com as tintas, eu vendo também material de construção. Não posso reclamar, as coisas vão bem. Mas há coisas que o tempo não apaga. Há lembranças que ficam presas na alma, feito um perfume antigo guardado num frasco de vidro. A Alessandra é uma dessas lembranças. Depois que eu descobri o que havia acontecido com ela, eu voltei a visitar a Dona Elza, seu Otacílio, o Rafael. Fui ao casamento do Rafael, eles vieram ao meu casamento. A Dona Elza e o seu Otacílio já também não estão mais entre nós. Mas sempre me receberam por lá, com carinho, com amor, e mantivemos uma amizade bonita. Certa vez, a Dona Elza me mostrou uma foto da Alessandra tirada pouco tempo antes do acidente. Ela estava sorridente, um vestido florido. Foi exatamente com esse vestido que eu a tinha visto. O vestido da foto. Aquela foto que ela tirou antes do acidente foi exatamente como ela me apareceu, com aquele vestido florido. E a Dona Elza comentou que ela adorava, ela achou que aquela foto ficou muito boa. E ela teria dito para a Dona Elza que ela gostaria que eu visse aquela foto. Aí a Dona Elza falou assim: mas por que, filha? Para ele entender o que ele perdeu. Verdade, Alessandra. Eu perdi muita coisa por imaturidade. Às vezes, quando eu estou dirigindo, parado, sinal, eu sinto um arrepio leve, uma brisa entrando pela janela. Olho pelo retrovisor e por um breve instante eu penso que vejo um vulto feminino com o mesmo movimento suave que a cena. Obviamente que não é nada, apenas uma lembrança, uma ilusão. Fecho os olhos, respiro fundo e sorrio, porque no fundo eu entendo que foi apenas mais uma lembrança dela. Depois de tanto tempo, eu tenho comigo uma teoria. Eu aprendi que certos amores não precisam de presença para existir. Basta um olhar no espelho, uma lembrança no coração, uma foto que fica.
fica, e a certeza de que em algum lugar onde o tempo não passa, a dor não existe. Ela continua me vendo, me perdoando e talvez ainda me amando. Por isso, toda vez que eu olho no retrovisor, eu tenho aquele receio, medo do que eu possa ver. Ou, sei lá se é medo, talvez vontade. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero poder receber muitos comentários a partir de agora.